No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o jornalista Guto Tavares. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, colegas do estúdio. Um bom dia especial aos ouvintes, telespectadores do Radar de Notícias, público multimídia, começando o dia mais uma vez bem informado. Hoje é dia de sessão extraordinária na Câmara Municipal, né? Hoje é dia de sessão lá na Câmara Municipal. O presidente Martello chamou a sessão hoje para as 15 horas. Aliás, a população que quiser acompanhar é importante, né? Que puder acompanhar. É transmitida pela TV Câmara, ao vivo, né? Também pelas redes sociais disponíveis aí. Importante a sociedade acompanhar, participar do trabalho, para verificar como é que está sendo o trabalho do parlamentar lá na Câmara. Então, serão 123 itens, sendo destes 97 requerimentos. Requerimentos geralmente de informação, para quem não sabe, o vereador tem um instrumento que ele pode requerer informações de determinado problema que está acontecendo na cidade, por exemplo, a quantidade de médicos ou profissionais que têm um OBS, para que ele possa fazer a fiscalização e dar um retorno para a sociedade. Pelo que eu entendi, o presidente Martello marcou uma sessão para limpar a pauta, né? Sim, para aumentar a produtividade lá na Câmara Municipal. É bom. Eu sou favorável a todo requerimento. Eu acho que é uma das funções primordiais dos vereadores perguntar, indagar, questionar e apurar. Então, sim. Todos os requerimentos devem ser aprovados, no meu entendimento. E é inegável que em tempos de sessões online, o mundo cada vez mais online, por conta dessa fase vermelha que não passa, né? Aliás, nossos sentimentos aí é tanta gente que tem falecido, mais de 4 mil mortes num único dia, mas até a questão da fiscalização ela fica um pouco precária. É impossível imaginar que não fica, né? Mas o vereador ele tem que seguir tentando. Aliás, eu acho que a principal obrigação do vereador justamente é a fiscalização. Eu gostaria até de frisar o seguinte: antigamente o Diário Oficial de Guarulhos, da Prefeitura, ele era mais transparente, hein? Eu não sei quem é o novo corregedor do município de Guarulhos. Tinha a controladoria, lembra, Guto Tavares? Tinha a controladoria, o delegado Bruno. Aí eu questionei, ele falou que ia colocar nas sindicâncias quais eram os temas das sindicâncias. Essa prática sumiu. Secretário de Justiça, Ayrton Trevisan, o senhor poderia determinar que isso se retornasse, hein? Porque a gente vê lá, sindicância baseada no processo número tal, quer dizer, você não entende nada. E, aliás, o número de sindicâncias na Prefeitura de Guarulhos só muda a composição dos componentes e prorroga. Muda a composição e prorroga. A gente poderia, o Diário Oficial, ficar numa leitura mais popular, né? Para que mais transparente. Para que a sociedade pudesse entender um pouco melhor. Confesso que até eu não sou muito mais esclarecido que ninguém, mas eu também tenho dificuldade, não costumo nem ler o Diário Oficial, porque... Eu costumo, mas é difícil interpretar, viu? É difícil interpretar, que acho que é proposital, né? Tá faltando... Falando em Diário Oficial, me lembrei da gloriosa assessoria de imprensa da Prefeitura de Guarulhos. Eu mandei um questionamento, porque ali em frente da nova sede da Câmara, Guto Tavares, tem um prédio abandonado que era o CTMO, não é isso? É o Centro de Formação de Mão de Obra. Centro de Treinamento de Mão de Obra, Isso. CTMO. Nós vimos de longe que o prédio está todo degradado, destruído, né? Eu mandei um e-mail para a assessoria de imprensa da Prefeitura perguntando se aquele imóvel é da Prefeitura, se é um imóvel próprio ou se era um imóvel alugado. Sim. A resposta foi magnífica. O imóvel é da Prefeitura e passa por reforma. Eu falei, que reforma, cara pálida? Você viu reforma lá? Eu já passei ali em frente algumas vezes, inclusive recentemente, inclusive ontem passei ali na frente, e a gente não percebe a movimentação de nenhum operário lá. Pode ser que esteja se preparando uma reforma, que esteja fazendo um projeto para fazer uma reforma. Aliás, o serviço prestado pelo CTMO é muito importante, ainda mais num tempo de retomada. Num tempo de retomada da economia, quando essa pandemia passar, vamos precisar qualificar a mão de obra do trabalhador guarulhense. E é importante se fazer uma reforma, mas assim, não vi nenhum operário no local. Eu não vi nada ali. Não vi placa, não vi nada. E outra coisa, cá entre nós, a Prefeitura pagando milhares e milhares de reais em aluguéis, e tem lá um imóvel bem localizado na rua Antônio Ervolino, Vila Augusta, né? Em frente à nova sede da Câmara Municipal, um imóvel degradado. Aliás, ali também na frente está em construção um supermercado. O X, né? O X. Onde era a Rayovac. Acho que a chegada da Câmara Municipal ali, aquela região da Vila Augusta, já está trazendo bastante desenvolvimento ali para a região, hein, Pedro? Agora, a Prefeitura de Guarulhos, quem é que deixou aquele imóvel degradar? E é isso que eu não entendo. Quem é que deixou o estádio Fioravante e Ervolino degradar?
Porque aquele motoclube Falcões disse que entregou em perfeitas condições. Aí, de repente, o imóvel estava degradado. E agora a gente tem aquele antigo imóvel do CTMO também todo degradado, depenado, e a prefeitura pagando aluguel. Fala sério, hein? 7h21, o que mais, Guto Tavares? É urgente fazer, de repente, um plano aí de revitalização desses equipamentos, né, Pedro? Inclusive, eu estava, essa semana passada, essa semana, você publicou alguma coisa relacionada ao aniversário do Pascoal Tomeu, ex-prefeito Pascoal Tomeu. 31 de março. Acho que um grande presente que ele gostaria de receber, acho que seria a revitalização ali não só ele, né? Os esportistas da cidade, os cidadãos guarulhenses do Tomeuzão, né? Para que fosse novamente ocupado. Não de imediato, acho que esse tempo de pandemia que as pessoas estão mais isoladas e as atividades presenciais proibidas também pode ser um tempo de você procurar revitalizar, encontrar alguma maneira de solucionar esses problemas. Mas você não sabe, as duas torres do Tomeuzão foram concebidas para serem a Secretaria, na época, a Secretaria de Esporte e Secretaria de Turismo. Era para abrigar duas secretarias. Um projeto... Guarulhos também tem uma política de locação de imóveis. Tem uma política de agradar alguns senhorios de Guarulhos, e é o famoso QI, quem indica. Tem essa política aí, não é de hoje não. Não é de hoje não. Você vai em Mogi das Cruzes, tem um belo centro administrativo ali, Câmara, Prefeitura, né? Lembrei do Wagner Freitas, São José dos Campos. Eu sei que o imbróglio é grande, não é fácil fazer, mas a gente pode responsabilizar somente a atual gestão, mas aquele shopping abandonado ali na Vila Fátima, está indo para 2 décadas aquele shopping abandonado e não se tem um destrave daquilo. Mais de 2 décadas, Pedro? Aquilo é de 1986. Acho que está na hora de haver uma força-tarefa da política da cidade de Guarulhos, do judiciário, enfim, acionar e resolver aquilo ali, né? Está degradando ainda mais a Vila Fátima. É um ambiente ali que poderia também abrigar ali, sim, um grande centro administrativo da prefeitura, né? Errei. Aquele shopping é de 1988, 33 anos. Olha. Aí. Está lá, abandonado, um monumento ao desperdício também, né? Um monumento ao desperdício, ninguém toma atitude nenhuma. Poderia estar servindo a sociedade, a população de alguma maneira, viu? Ô, Guto, tem notícia aí de vacinação para os policiais de Guarulhos? Vamos lá, Pedro. Ontem eu tive em contato com o Coronel Aranão, comandante da Polícia Militar aqui na cidade de Guarulhos, e ele me atualizou os números sobre a vacinação para os agentes de segurança na cidade de Guarulhos. Está acontecendo ali no 15º Batalhão, para policial militar, civil, rodoviário federal, estadual, policial federal, bombeiros e GCM. Nos 2 primeiros dias foram cerca de 1.200 agentes vacinados. No total, deverão ser 3.200, 3.300. O Coronel Aranão, ele lembra o seguinte, né? Porque eu também vi nas redes sociais uma movimentação, parece que uma parte dos policiais não gostaria de se vacinar. Sério? Não é obrigatório. Sério? Não em Guarulhos. Isso é um movimento de alguns policiais mais radicais, inclusive do ponto de vista político, estão de alguma maneira fazendo política dentro dos batalhões. Bolsonaristas. E a orientação do comandante é o seguinte: ninguém é obrigado a tomar vacina, inclusive o policial, mas a orientação do comando da Polícia Militar é a vacinação. Eles enxergam que é a maneira do policial estar protegido, poder desempenhar bem a sua função, a função essencial na sociedade, e se vacinar. Essa é a orientação do comando da Polícia Militar. Ontem, gentilmente, me atendeu o Coronel Aranão. Mas que absurdo, né? Policial ser contra a vacinação. O policial deveria ser mais inteligente, me desculpe, hein? Mas assim, é bom registrar que é uma parcela mínima, viu, Pedro? Uma parcela mínima. Espero mesmo. Eu acredito que seja uma parcela mínima dos policiais que não tem essa compreensão, né? A gente tem que tentar respeitar, mas é muito contraditório, né? Bonita a postura do general Mourão, né? Sim. O vice-presidente tomou a vacina e disse que era uma questão coletiva, não individual. De cidadão. Exato, Ele tem postura, né? O Mourão tem postura. Eu acho que chama a atenção também, é um militar nos quais os militares podem se inspirar, vamos dizer assim. Qualificado. Então, Pedro, só para concluir, chama um pouco de atenção também a rapidez com a qual a vacinação tem sido realizada, né? Em 2 dias, mais da metade do público-alvo dos agentes de segurança da cidade de Guarulhos, que trabalham na cidade de Guarulhos, já foi vacinado. Inclusive o presidente Bolsonaro falou, eu vou usar as Forças Armadas, mas não precisa de Força Armada para fazer vacinação. Precisa de vacina. Aí as prefeituras não contam. É tranquilo, se tivesse vacina à vontade... Sim, né? as UBS... O problema não é gente para aplicar vacina, o problema é vacina para ser aplicada. É vacina. O Jaime Rocha aqui na live está dizendo,
Pedro Notaro, parece que o prédio do CTMO é tombado pelo patrimônio histórico. Duvido. Ali não tem nada de histórico, não. Eu não sei, também acho que não. Duvido. Que mais, Luguto? Ô Pedro, e eu recebi denúncias de moradores ali do Jardim Paraíso, mais especificamente ali do Rua Benito, Rua Jerônimo Monteiro, região do Micael também, de um córrego. Esse córrego costuma alagar bastante, é o córrego Cachoeirinha, ele sai lá do Campo da Paz, Conheço. deságua ali próximo ao 9º DP, causa muito caos, né, traz muito caos. Recentemente vimos enchente ali levar todos os móveis de moradores, traz risco inclusive à vida. E os moradores estranharam que há uma máquina lá fazendo uma espécie de uma limpeza às margens desse córrego, só que em vez de tirar os dejetos ou o lixo que for, colocar num caminhão para esse caminhão levar e você aprofundar ali a margem, a calha do rio, não. Ele está tirando, a imagem tá ruim, porque o celular, não sei qual foi a posição que gravaram, mas você pega ali, ó, ele está tirando a terra do lado, para quem está nos acompanhando por imagem, tira a terra das margens e joga dentro do leito do córrego. Ah, vá. Né? Chega um momento que pega muita árvore, mato, coisa do tipo, e despeja dentro dentro do córrego, né? De quem é essa máquina? E a população, muito preocupada com o que está acontecendo, nos enviou esse vídeo e algumas fotos também. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura e a assessoria de imprensa da prefeitura, fazendo os questionamentos, se a SDU tinha autorizado aquilo, se é uma máquina particular, se está a serviço da prefeitura. E a assessoria de imprensa da prefeitura respondeu um e-mail, em uma linha e meia, dizendo que a máquina está a serviço da Proguaru, está trabalhando para a Proguaru, que seria a Proguaru, tirando, por exemplo, agora essa imagem está ruim, mas você pega aí, tirando toda essa quantidade de lixo e jogando dentro do córrego. Ah, fala sério. Eu não sou engenheiro, Pedro, eu não tenho especialidade, mas eu imagino que não seja a maneira mais adequada de você fazer. Ah, vamos traduzir. O cara que está pilotando essa máquina é um barbeiro, não sabe o que está fazendo. Ali, tá vendo, parece estar aterrando o leito do córrego, e isso pode trazer consequências gravíssimas. Isso é crime ambiental. Sim, porque do lado esquerdo tem uma espécie de um muro de arrimo que protege ali o condomínio. E do lado direito ficam de muitas residências. Essas residências, elas enchem de água, Pedro. Então a população está angustiada, está revoltada. E o que mais chama atenção é essa situação. Bom, assim, tem que ver se a Proguaru está acompanhando esse trabalho. Você questionou a Proguaru? Questionei a Proguaru e não respondeu ontem. Entrei em contato, inclusive, com a assessoria de imprensa, não responderam. Acho que precisa se posicionar. Não é um pedido do jornalista Guto Tavares ou do jornalista Pedro Notaro ou do Radar Notícias. É um pedido da população, da sociedade. Ali há centenas de famílias que estão com medo de vir uma próxima chuva e causar ainda mais estrago do que já tem causado ali na região. É o Sávio Bicalho, né? O assessor de imprensa da Proguaru, sempre atencioso. Eu aguardo uma resposta ainda hoje, hein? Eu gostaria de saber qual é a explicação para essa atuação dessa máquina estranha, hein? Estranha a atuação dessa máquina. Porque, assim, às vezes a Proguaru pode ter contratado uma empresa, uma terceirizada, alguma coisa para fazer, e quem está fazendo de maneira inadequada. Ou então dá uma explicação, porque como é que se você está tirando ali a profundeza do córrego, quando vir mais chuva, vai invadir mais fácil as casas. Aguardamos a resposta. Bom, 7h29, que mais? Tem isso aí, né? Então, o pessoal da região, assim que a gente tiver uma resposta, amanhã provavelmente o Pedro Notaro repercute aqui no Radar de Notícias. Pedro, agora tem um outro assunto que está pegando bastante, mais uma vez, infelizmente, são as escolas particulares, os mantenedores e gestores dessas escolas particulares, berçários. São cerca de 200 a 250 equipamentos desse tipo na cidade de Guarulhos, muitos deles pequenos, né, com 20, 30 funcionários. E ontem a Fabiana Ramos, da Império Baby, me procurou, além de outros, eu também chequei com outros proprietários de escolas, e eles estão relatando dificuldade com relação à fiscalização. Não que não queiram receber fiscalização. Ocorre que algumas denúncias na semana passada, inclusive repercutiu uma matéria na revista Carta Capital. Carta Capital. A GCM e a SDU foram atender essas denúncias, e realmente de 5 equipamentos fiscalizados, 2 tinham irregularidades. Tinha irregularidades com 2, 3 crianças dentro. O problema é o seguinte, segundo eu estive conversando também com o Wilson Lourenço, ele que é presidente da EG, né, da Associação de Escolas de Guarulhos, das escolas particulares, ele relata o seguinte: por mais que tivesse 15, 20 crianças, que não foi o caso, segundo ele tinha 4, 5 crianças nesses 2 locais fiscalizados e outros 3 não. Como é que chega lá 5, 6 viaturas de polícia, gente armada, policial com escopeta e tudo, traz uma impressão difícil ali para quem... especialmente se tiver criança, né? Então, Não há necessidade desse aparato policial, sim, né? Qual que é a reivindicação? Assim, a reivindicação é que seja feita a fiscalização, que os fiscais
que as escolas estão orientadas a abrir as portas para o fiscal entrar, verificar o que ele quiser, tomando os cuidados, né, de segurança, de higiene, mas que tenha um pouco de cautela, porque são fotos de algumas fiscalizações que foram realizadas. Porque, diferentemente, por exemplo, de um baile funk, ali não vai haver resistência numa escola, né? Eu vou dar minha opinião aqui. Há duas questões erradas. Pode voltar aqui, produção. Primeiro, se as escolas estivessem obedecendo o decreto, não haveria necessidade de fiscalização, mas algumas estavam desrespeitando. Teve até um proprietário de escola que veio discutir comigo na rede social, eu tive até que bloqueá-lo. Meu amigo, jornalista não causa o fato, jornalista divulga o fato. Eu falei que a prefeitura estava indo fiscalizar uma escolinha lá na Ponte Grande. Sim. Caracolzinho, acho que era o nome. E ele ficou bravo. Ficou bravo comigo? Não fui autor da denúncia. E se tivesse sido também, quem está irregular é que responda. Agora, também não concordo, também não precisa mandar 30 viaturas, homens armados de metralhadora para fiscalizar a escola infantil, né? Secretário Pontes, está faltando secretário de segurança, né? Está faltando bom senso aí também. Então, ainda nesse papo com o Wilson Lourenço, o que ele disse? Teve uma reunião com a prefeitura, uma reunião online no início da semana, onde participaram o secretário americano, participou também o Bruno, Bruno Gersósimo, né? Gersósimo, da SDU, e o Paulo César, onde o Wilson Lourenço colocou essa preocupação que, de fato, as fiscalizações precisam acontecer, e há um decreto, né? Infelizmente, morreram 4.200 pessoas ontem, é difícil a gente falar aqui numa abertura total. Mas os mantenedores e gestores escolares, eles reivindicam que a partir de segunda-feira, quando passar a fase vermelha, se passar, as escolas possam voltar a funcionar, inclusive se for com 10% da capacidade. O governador Dória liberou, não liberou? Como essencial, mas diante de tanto caos, os prefeitos podem liberar ou não. E aí, qual que é a reivindicação X das escolas, por exemplo? Que elas possam funcionar nem que seja com 10%. Para quê? Sabe esses alunos que têm, por exemplo, deficiência física ou déficit de atenção? Sim. Com a escola mais vazia, eles podem ter uma atenção melhor. Então, pode atender essa população. E também os filhos de trabalhadores que trabalham em área essencial. Por exemplo, onde vai ficar o filho do policial ou do médico? Ele tem que trabalhar. Então, as escolas alegam que pelo menos com 10%, 12%, 15% possa atender essa parcela e eles não têm tido... o que o Wilson me falou? O governo está olhando para ele como se ele fosse... oposição, como se ele estivesse batendo no governo. Que eu falo. E os associados estão olhando para ele como se ele fosse inerte e não tivesse, a associação não estivesse batendo de frente com a prefeitura. É uma questão de bom senso, Pedro. Acho que o prefeito Guti vai ser sensível à causa, até porque a família dele tem escola particular. Né? Uhum. Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte, quando os governos não têm soluções, eles proíbem, restringem. Veja o que está acontecendo no Trevo Bom Sucesso. O Trevo Bom Sucesso agora está com rodízio de caminhões, ou restrição de caminhões, melhor dizendo, né? Isso é um reconhecimento da derrota. O Trevo Bom Sucesso jogaram a toalha, não tem solução aquele trevo. O que inventaram agora? Uma proibição. Então, toda proibição, na verdade, é quando você não tem outra solução. Infelizmente, é isso. Só para concluir essa pauta, Pedro, em Guarulhos, como eu disse, são cerca de 200 a 250 escolas infantis e berçários, nas quais geram cerca de 6 mil empregos. As escolas grandes chegam a ter até 200 funcionários e as escolas menores de 15 a 20 a 30. Então, também é um setor econômico importante e também, a gente não vai abordar aqui, não está na pauta, mas como é que está a situação também dos pirueiros, né? Dos tios das vans escolares. É difícil. Os transportadores escolares, né? Muito difícil. Aqui na live, o Ivanildo Jabá está perguntando para onde vai o dinheiro arrecadado no estacionamento da Praça do Rosário? Vai para a igreja. Simples assim. Aquele terreno é da igreja. Apesar que eu entendo que todo terreno de igreja, Guto Tavares, um dia foi terreno público, né? Eu estou errado? Pois é, o cara acha errado? Não. Era uma praça linda, que eu frequentei muito, virou um estacionamento horroroso, horrível. É aquilo que eu falo, nem tudo que é legal é bacana, né? Aquele estacionamento pode ser legal, mas não é bacana, não. Ali a Igreja Católica errou feio, meu Deus do céu. E é feio aquele estacionamento e ele está perguntando para onde vai o dinheiro? Vai para a igreja. Vai para a igreja e para o administrador do estacionamento. Agora, se recolhem impostos... Sabe o que eu me pergunto, Guto Tavares? Uma pergunta de alta indagação, como diria o vereador Ribamar Matos da Silva, com um T só. Se o terreno é isento de IPTU,
como é o terreno da igreja, pode exercer uma atividade remunerada? Então, é uma controvérsia, porque também acaba pagando imposto, de alguma forma gera imposto, ou de repente posto de trabalho ali para... Mas não paga IPTU. A IPTU não, mas paga outro imposto. Né? Eu acho que todo imóvel que não paga IPTU não pode exercer Ó, atividade. essas questões religiosas e o pagamento de imposto, por exemplo, o Estadão e diversos veículos de imprensa mostraram essa semana que os templos religiosos, as diversas religiões devem para o governo mais de 1 bilhão e 900 milhões de impostos inclusive sobre folha salarial, né? É uma questão bastante controversa, né, Pedro? Porque assim, a igreja ela cumpre um papel social, eu não estou nem entrando na questão aqui da religião em si, da Nem questão todas, da fé né? cristã, da fé cristã e da importância que isso tem do ponto de vista divino. Eu estou falando do ponto de vista social. Muitas igrejas cumprem uma função social e, enfim, atendem uma parcela da sociedade que precisam desse atendimento, né? Eu gostei Por outro lado, tem muita igreja que tem lucro, que gera milionários, gera gente que tem patrimônio, que tem mansão, avião particular, que gera picareta, nada contra quem tenha. Mas dessa maneira, extraindo o recurso do pobre que paga o dízimo, eu acho controverso. Né? Eu gostei dessa declaração de um pastor hoje na Folha de São Paulo. Tá aqui. Tem igreja que só liga para o dízimo. Aí eu concordo aqui com o pastor Augustus Nicodemos Lopes. E fala que muitas entidades religiosas estão preocupadas com seus fiéis, lógico, acredito nisso. Mas muitos estão preocupados com a arrecadação, com o dízimo. Eu acredito no que disse o pastor aí e, infelizmente, eu não confio, não concordo, eu não apoio nenhuma entidade religiosa que acumula patrimônio de milhões para luxar, para ter mansão, para ter carro importado, avião, para viver viajando os melhores países do mundo e ficando em hotel 5 estrelas, pago com o dinheiro do dizimista. Isso aí, para mim, é um absurdo. Como é que é humildade para os meus fiéis? Não foi nenhuma dessas das lições de Jesus. Aliás, o Netflix, a gente tem ficado muito em casa, tem que assistir muita filme e série. Né? Eu assisti Ressurreição, um filme na Netflix, para quem quiser acompanhar, assistir, é bem legal. E a história de vida de Jesus, Pedro, independente da questão religiosa, é uma história de vida de simplicidade, de generosidade, de compartilhamento. Não é de acúmulo, de acumulação, nem de riqueza. É isso aí. Obrigado pela participação, Guto Tavares. Obrigado, Pedro Notaro. Vamos em frente. Um abraço a todos. À tarde estaremos lá na Câmara, acompanhando o presidente Martelo na sessão da Câmara Municipal, né? Sim, um abraço a todos que estão pelas redes sociais. A audiência é muito boa nessa manhã de quarta-feira. É isso aí, 7h39, produção. Rápido intervalo, seguido aqui no estúdio, a musa do radar, Carla Ramaciotti, 2 minutos.